Olá, eu sou José Salib Neto, Salibão. Hoje estou na quadra com o grande Silvio Bastos. Bom, pessoal, hoje, num lugar aqui muito especial, primeiro agradecer a essa pessoa especial, José Salib Neto, por estar recebendo a gente na casa dele, mas mais propriamente aqui nesse local realmente impressionante. Depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai ter chance de mostrar um pouquinho do que ele tem aqui, mostrar um pouquinho dessa que ele denominou Galeria do Tênis, onde ele tem um memorial em homenagem a Maristera aqui, tem também ali os troféus para ele. Mas, Salib, obrigado por você estar recebendo a gente na sua casa, abrindo as portas tão gentilmente da sua casa para contar um pouquinho da sua vida. Bem-vindo. Obrigado, e obrigado por fazer essa exceção, de fazer esse programa não numa quadra, né, mas aqui na minha galeria. Eu procurei falar para você que nós dois somos loucos por tênis, né? Eu falei, mas talvez eu seja um pouco mais louco. Estou há 20 anos construindo essa galeria e é um prazer, eu me sinto numa quadra de tênis aqui. Realmente, a gente teve essa conversa, né? Eu falei, não, mas uma quadra no condomínio, não sei do que, mas olha, talvez você se interesse pelo local que eu tenho para te apresentar. Você foi e mandou umas fotos e realmente acho que abrir uma exceção para a gente ter isso aqui é indescritível. Sempre, quando tiver uma oportunidade de uma coisa como essa, acho que a gente não pode perder, porque a gente está aqui já há muito tempo rodando para lá e para cá e é realmente incrível. Mas partindo agora para a nossa conversa especificamente, você que já assistiu algumas, né? Aquela pergunta famosa inicial de sempre, né? Como é que o tênis surge na sua vida? Como é que você começa? Por que o tênis entrou na sua vida? Bom, primeiro o esporte entrou na minha vida, né? Minha mãe foi sempre esportista, jogou na seleção brasileira de vôlei. O técnico dela foi o pai da Ângela Moura Andrade, né? Que foi minha mãe, a madrinha dela. Então eu já começo uma história com o tênis, mas não diretamente. Ela queria que eu fosse jogador de vôlei. Eu jogava vôlei no Pinheiro, cheguei a jogar na equipe, e depois o meu vizinho jogava tênis. Ele foi jogar um campeonato e me levou junto. E no aquecimento ele me deu uma raquete no paredão. Eu tinha 11 anos de idade. E eu saí jogando, cara, Relativamente tarde, né? Tarde. Já saí batendo na bola, assim, uma raquete torta, de madeira, né, bem empenada. Não sei se você lembra dessa expressão. É claro, cara. E aí a hora que eu peguei na raquete, eu falei, cara, isso aqui é meu esporte. Eu fiquei... Sabe aquela coisa que você se apaixona à primeira vista e fala assim, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, quero que esse esporte esteja junto, quero ser o melhor jogador possível. E o tênis entrou aí. Foi lá no Clube Alto de Pinheiros que eu comecei, né? Depois fui para o Pinheiros, e depois para a Harmonia, e depois para os Estados Unidos, né? E até hoje o sangue está eu estou sempre envolvido, procurando dar para o tênis tudo que o tênis me deu, né? Então tem sido uma jornada bem legal. Você já começou a acelerar antecipando, mas vamos lá, você começa ali com o vizinho te botando a raquete, mas aí quem foi que te, inicialmente ali, que te ajuda a você ter um pouquinho de noção de empunhadura, de jogar, de colocar a bola na quadra? Cara, fui eu mesmo, cara. Eu lembro. Literalmente, né? Nossa família classe média baixa. Não tínhamos dinheiro para eu ter uma aula de tênis. O tênis é um esporte caro, né? É raquete, é corda, é tênis, é isso, é viagem e tal. E meus pais começaram a ficar até com medo do esporte, né? Porque voleibol, você dá uma bola, sai todo mundo correndo atrás, que nem futebol. Mas eu me apaixonei pelo esporte, né? Então, eu ia na aula dos outros e assistia e saía correndo pro paredão para imitar. Então foi assim que eu me ensinei. Na verdade, eu não tive uma aula formal de tênis até meus 18 anos, até chegar nos Estados Unidos. Hoje nós temos mais técnico, naquela época não tinha, até tinha um professor de clube e tal, que ficava batendo bola, mas não fazia muita coisa. Então, assim, técnica mesmo, eu aprendi sozinho, eu sou um autodidata, né? E por isso que eu acho que eu me tornei um bom coach depois, um bom professor, porque eu sentia a bola, né? E aquilo lá, só que eu senti muita falta de ter um técnico. E o técnico, para mim, era uma coisa tão impossível que eu resolvi depois, mais tarde na vida, escrever um livro sobre técnicos, né? Que é o Algoritmo da Vitória, que é sobre os maiores técnicos da história do esporte. Mas eu que acabei fazendo tudo, né? Assim, eu não tive um técnico que me levou ao que eu poderia ser. Eu nunca terminei minha carreira cedo, sem saber até onde eu podia ter chegado. Porque eu acho que o técnico faz muita diferença na vida de qualquer jogador, né? Você, obviamente, você não vai lembrar, porque eu era... talvez ali 13 anos, eu acho. Eu acho que você jogando 18, brasileiro de Campinas, 77. Sim. Nós, o 14 anos, jogava na Hípica de Campinas e o 18 jogava em outro clube. Um clube mais no centro, eu não lembro o nome. Eu acho que você fez semi desse torneio, de 18.
não sei ali na época de geração Sacomandi, Cássio Mota, enfim, eu acho que você fez semi. E quando acabou ali, eu perdi para o Renato Joaquim, para o Juca, nas quartas de final na época de Campinas. E aí meu pai me levou para ver o 18 anos, porque eu tinha 14 e falei, vamos ver o pessoal mais velho. Acho que foi a primeira vez que eu te vi. Você jogando ali a semi, não lembro se você ganhou ou se você perdeu, mas eu lembro sim que era um clube que tinha umas quadras embaixo e tinha uma área em cima, e a gente chegou por cima e vocês estavam jogando a semifinal. Você, obviamente, você lembra desse episódio? Eu lembro que eu quero esquecer desse torneio. Por quê? Você perdeu? Na verdade, assim, no ano anterior, no primeiro ano, eu fui vice em Brasília. Né? Em Brasília, 76. E campeão de duplas. Né? E foi a inauguração da Academia de Brasília. E ganhamos do Ney Keller, eu e o Ronaldo Mata ganhamos do Ney Keller e do Ivan Cunha na final. E aí eu parei para você, depois que eu ganhei, eu parei para ver esse vestibular. E engordei 20 quilos. Aí estava começando a voltar, no ano seguinte, que teoricamente eu era para ganhar o serviço, eu acabei perdendo antes, eu fiquei muito bravo, cara. Muito bravo. Eu estava pesado, as coisas não funcionavam, né? Mas enfim, a gente é competitivo, né? E não gosta de perder. Aliás, eu odeio mais perder do que eu gosto de ganhar. Essa é a nossa diferença, né? Eu jogando o segundo ano de 14, você jogava o segundo ano de 18, né? Esse, para mim, eu acho que foi o primeiro momento que eu vi José Salib Neto jogando. Eu lembro da tua empunhadura aqui da direita fazendo. Enfim, tem algumas coisas aqui ainda na minha memória, ela é muito visual, né? De tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E aí depois, na sequência, você joga aquela Copa Itaú, que você joga em Niterói. No início, quando eu era muito moleque ainda, eu era boleiro. Aí depois me promoveram para juiz de linha, né? E depois, um pouquinho mais na frente, que eu já jogava um tênis razoável, eu acabei ficando meio que de sparring ali, aquecendo, que foi a história com o João Soares, que agora recentemente eu mostrei, né? Que eu acabei batendo bola com alguns jogadores, né? E você, por exemplo, nessa sequência você joga o juvenil, ainda sem um trabalho técnico, né? Depois na sequência você joga alguns torneios profissionais, mas como que você acaba descobrindo o tênis universitário? Como é que você acaba indo para os Estados Unidos? Olha, eu já tinha esse sonho, já tinha tido algum contato com o tênis universitário através do João Soares, né? O pai do João Soares caçava passarinho do meu pai, em Limeira, pra você ter uma ideia, né? E meu pai sempre falava do João, né? E eu quando tinha... Eu acho incrível, só desculpa te interromper, mas essas histórias, como que elas se cruzam, né? As histórias do tênis, o tênis brasileiro, o Brasil, o país, ele é gigantesco, né? Mas o tênis brasileiro, as histórias meio que vão se cruzando, né? Se cruzando, você Ângelo de Niterói, Ângela Moura Andrade, o pai da Ângela. Sim, é impressionante. O meu pai caçava passarinho com o João, e aí o João já estava jogando no universitário americano, e aí eu treinava no Pinheiros, eu tinha 13 anos. Aí o João, meu pai pediu para eu treinar um dia com o João, né? Para me dar uns conselhos e tal. E aí o João apareceu lá com 200 bolas, assim, né? E ele ficava assim, olha, me faz correr para cá e para lá. Cara, eu nunca tinha visto um drill na vida, eu fiquei fascinado com aquilo. O americano já fazia drill e um carrinho de bola, né? Exatamente. E a gente aqui com 6 bolinhas. Exatamente, na verdade com 3, né? 3 bolas Mercury ainda. E aí eu comecei a ter esse contato, e aí meu sonho sempre foi fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Mas, pô, para quem, né, uma família que a gente não tinha dinheiro para nada, né, era quase impossível. E eu tentei, através de uma carta do Cidinho Procópio, o técnico da Florida State me aceitou, me deu uma bolsa. Eu estava fazendo faculdade aqui, já tinha parado de jogar tênis com 18 anos, já quase nem jogava mais. E aproveitei essa bolsa, fui jogar Orange Ball e falei, cara, não vou voltar mais, né? E aproveitei essa bolsa e fiquei na Florida State, joguei 2 temporadas e depois eu mudei para Carolina do Sul. Né, que é a minha universidade muito querida, tenho contato até hoje, né, a quadra 1 tem o meu nome, e assim foi, né, o tênis universitário para mim, eu sempre pude apoiar, ajudei mais de 500 jovens com bolsas, né, um projeto bem bacana, assim. O tênis universitário acho que devia ser quase prioridade, assim, principalmente para o Brasil, que tem uma cultura de tênis, para o brasileiro passar pelo menos 2, 3 anos jogando lá, para amadurecer, para depois jogar. Em cima de tudo isso aí que você pensa, por que você acha que o brasileiro... Alguns brasileiros ou o brasileiro tem tanto esse pé atrás, assim, de talvez não querer ir, ou o que você acha aqui? Ansiedade, né? Eu acho de ver, assim eu gosto demais do Guga, né? O Guga é um herói para mim, mas eu acho que a era Guga trouxe muita frenesi para o tênis, vendo ele ganhar milhões em todos os pais, achando que o filho joga bem, que vai ganhar milhões também. Então, essa ansiedade de entrar muito cedo no profissional acaba estragando, entendeu? E nós não temos uma cultura de tênis, né? São Paulo é um lugar alto, a bola voa. Eu acho que o brasileiro precisava amadurecer um pouquinho mais antes de entrar no circuito. E o Guga não nasce toda hora, todo dia, em qualquer casa, né? O Guga é um, né? Sabe? Nem Maristério, o Guga não dá para você ter como referência. Parâmetro, né? Você precisa construir as coisas aos poucos. Né? Então isso tem sido minha luta, várias discussões
ferradas, né? Porque eu vejo muitos jovens que poderiam estar jogando tênis universitário, que nem deviam estar jogando tênis profissional, mas, infelizmente, eu sou uma voz meio que solitária nessa história. Né? Uhum. O tênis juvenil, né, toda aquela transição, né, da molecada que começa ali, hoje em dia, né, na nossa época nem tinha tanto, mas hoje em dia você tem competição de 8 anos, 9 anos. Né? Eu joguei em 75, o primeiro brasileiro em Porto Alegre, foi o primeiro brasileiro que teve até 10. Né? Não tinha, eu joguei o 12 em 75, mas começou ali o até 10. Eu fui perdido do Sacomani na final e ganhei dupla. Eu e ele ganhamos do Cássio e do Scott. No Leopoldina Juvenil. Leopoldina Juvenil. Eu lembro ali... Aquela época o Garrão, né? Todo mundo conhece. Quem ganhasse um game dele era considerado um herói, né? Então, que depois, na sequência, aconteceu com o Chapecó, né? Mais ou menos parecido. Ele botou 10-0 em mim e depois eu virei 5-4, né? E todo mundo falou, o cara é um gênio. Um tiebreaker, né? Agora, o que eu acho que acaba acontecendo, né? E aí somado a esse fato, que é uma ideia nova, né? Que você acrescenta, né? Você usar o juvenil como preparo para o profissional. E o Guga fez as pessoas meio que sonharem que é possível, né? Mas as pessoas têm que sonhar com o pé no chão, né? Não dá para você sonhar só o sonho, né? Porque você pega o que o Guga fez, né? Mas o Guga... é uma história do Guga e do Larry somente. Não teve, se você for ver bem, não teve uma continuidade daquela história sendo nas memórias, nos torneios, né? Mas me parte o coração de ver muita gente que devia estar lá e não está. Porque nós estamos longe de tudo, o tênis é na Europa, outra bola, né? Outra maturidade e cultura. Mas, enfim, vamos torcer para que mais pessoas assistam isso e mudem de ideia. Né? E dentro do universitário, me passa, tipo, o que você viveu, o que você tirou, o que você conseguiu tirar do tênis universitário, tirar da competitividade do tênis universitário para você depois pós-vida tenística universitária? Bom, primeiro que me fez não abandonar o estudo, né? O que é importante, porque a gente vê muitos jovens abandonando o estudo, né? E eu não queria apostar tudo no tênis, eu não queria que o tênis fosse uma única aposta para mim. E a oportunidade que você tem no tênis universitário, você pode treinar quantas horas você quiser. Quer dizer, eu tinha aula de manhã, depois ficava 5 horas na quadra, com preparação física, com tudo. Então era fabuloso. Eu joguei literalmente os Estados Unidos inteiro, né? Eu joguei de número 1 da Florida State, de 1 e 2 da South Carolina. E a gente joguei os Estados Unidos inteiro contra outros garotos, conheci muita gente, conheci os Estados Unidos como um todo. Fui no interior de Louisiana jogar, no interior do Texas, coisas que você não imagina, né? Você tem uma equipe, né? E a equipe tem que se dar bem, você tem o coach que te dirige, meu coach. O Ron Smart salvou minha vida. Né? E esse ponto eu acho que é interessante, né? Que o tênis universitário ele te dá essa sensação de time, né? De equipe. Que você, no tênis, basicamente, você cresce jogando muito sozinho. Né? Mas ali no tênis universitário você está com um time. Você perde o teu jogo, mas o teu time pode te ajudar. Está todo mundo ali junto pelo mesmo ideal, pelo mesmo objetivo. E isso eu acho que para uma vida futura, para uma vida é genial, né? Eu acabei, né? Meu sonho, como todo sonho de jovens tenistas, era jogar profissional, né? Acabei sendo 400 do ATP 2 vezes, né? E tinha esse sonho, quando eu acabei a faculdade, queria. Mas aí 2 tragédias aconteceram na mesma semana. Meu pai morreu quando eu tinha 21 anos e meu joelho estourou, né? As 4 cirurgias, tem joelho novo na história aí. Então eu tinha um estudo, né? Não precisei apostar tudo, né? Então o tênis universitário me salvou. Né? Uma bolsa, imagina, para uma família que não conseguia, que a gente nunca tinha saído do Brasil para nada, ter um filho estudando nos Estados Unidos, né? Meus pais ficaram apavorados, o que ele está fazendo, né? Com 18 anos está lá. E essa que é a beleza do tênis, do esporte universitário, não é só tênis, tem todos os esportes, né? Então formam pessoas, a minha formação pessoal, caráter, está toda ligada. E contatos absurdos, né? Contatos absurdos. As pessoas que você conhece, com quem você se relaciona. Com certeza. E agora, logicamente, nos Estados Unidos você tem aquela oportunidade de give back, né? De dar de volta para a escola que te ajudou, né? Então eu tive essa oportunidade agora e em contrapartida eles me deram de presente, que nem eu esperava, a quadra 1 se chama José Sabri Neto, na South Carolina, né? Onde o Josh Goff é o head coach, que é filho do Carlos Goff, que é o nosso grande mentor, né? Então, como você disse, está tudo impressionante como tudo isso, né? E aí, exatamente agora que a gente está gravando hoje aqui, a conversa minha que está no ar é a do Carlos, né? Amanhã está sendo o episódio número 2 do Carlos, e aí, inclusive, nele eu coloco uma foto minha com o Josh, porque lá atrás, no início, eu fico ali na quadra com o Josh, fico ajudando ele também no sonho dele, enfim, tudo meio que vai se encaixando, né? Os personagens
talvez de um grande tabuleiro, mas o tênis brasileiro, eu acho que ele cabe tudo num tabuleiro e essas peças vão sempre se encaixando. E eu acho que o mais legal disso é que essas pessoas vão sempre se ajudando. Alguém vai chegando na frente, o Carlos chegou na sua frente, no tênis americano, que de alguma maneira te ajudou. Eu acabei não fazendo college lá, eu acabei estudando no Brasil, mas ele me ajuda me colocando no mercado de trabalho, me colocando para hoje eu ter a cabeça que eu tenho, de entender o que é tênis, o que é ser coach. E aí é um outro apaixonado, que pela primeira vez eu vi alguém, cara, eu quero ser tão apaixonado quanto esse cara, porque ele pensava tênis o dia inteiro. A gente trabalhava 8, 10 horas por dia na quadra e de noite a gente ia ver videocassete dos jogos do MEC e ele me pediu minha opinião. Eu não tenho opinião nenhuma, fala você para mim, eu quero aprender com você. E aí a gente ficava sentado na frente de uma televisão, na época casado ele com a Dini, você não vai dormir? Não, peraí, tá acabando. E isso meia-noite, e a gente tinha que estar na quadra no dia seguinte. Você sabe que as histórias de novo se juntam, né? Eu conheci quem conheceu o Carlos Goff primeiro foi meu pai, no torneio Pinheiros. Meu pai falou que tinha um filho que estava estudando nos Estados Unidos, e o George e o Goff era head pro lá da Seabrook Island, né? Do condomínio, aquele resort maravilhoso. E aí acabou nos conectando, né? Ficamos muito amigos, né? Ele me ajudou numa fase muito difícil, quando meu pai morreu também. E depois eu ajudei o Josh, né, o filho dele, a ser head coach da South Carolina. Então, no final, é tudo a mesma família. Isso para mim, e agora gravando aqui para o meu canal, fazendo essas conversas, como essas histórias estão se entrelaçando, entendeu? Tipo, venho buscando através do canal fazer uma homenagem a vocês para contar as histórias das vidas de vocês e perceber que tudo vai se encaixando, né? Como você falou agora, o João, que foi um cara que talvez tenha me colocado de volta, porque eu estava quase parando e ele falou, não para, porque tem muita coisa para acontecer. E aí você diz que o seu pai caçava passarinho com o pai dele em Limeira. Ele deu o primeiro drill na vida. Nunca tinha visto um drill. Então, quer dizer, isso, cara, eu não sei como é que eu denomino isso, que adjetivo eu dou, mas isso é incrível. E você de Niterói, a tua primeira aula de tênis com a Angela Moura Andrade, o pai dela foi técnico da minha mãe na seleção brasileira de vôlei. É impressionante. Assustador. Né? É impressionante. Acho que o termo é esse, é assustador, é impressionante. Bom, Saliba, a gente tem um tempo, né? Esse primeiro episódio era exatamente para a gente estar aqui pontuando a tua vida dentro do tênis, né? A gente vai fechar aqui o episódio, essa primeira conversa com você. Obrigado mais uma vez de novo. Obrigado por estar recebendo, abrindo as portas da sua casa, essa galeria aqui fantástica nesse local. E a gente vai voltar semana que vem com você. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.